Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lindas cadeiras artesanais de vime e bambu, tudo natural. Então vem comigo, tá bom? E nos ajude aí, curtindo este lindo vídeo até o final, tá bom pessoal? Interagindo neste vídeo, fazendo as 3 coisas que ajudam o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se você tem gostado do nosso canal, então faça isso, tá bom? Faça um comentário, dê um like, tá bom pessoal? E não esqueça, toque nas notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. E não esqueça pessoal, assim que acabar, você que gosta do nosso canal, assiste os vídeos e não é inscrito, nos ajude, inscreva-se no canal para nos ajudar, tá bom? E curta este lindo vídeo até o final, porque eu vou ficando por aqui, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, um abraço.